Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Veras e essa é a nossa primeira videoaula da disciplina de Informática Básica aplicada à Educação. Os objetivos a serem alcançados: primeiro, conhecer a definição de informática. Segundo, discutir a importância da informática no contexto da sociedade da informação e perceber que ela está presente em quase todas as atividades humanas. Terceiro, conhecer quais são e como funcionam os principais componentes de um computador. Quarto, identificar os periféricos de entrada e saída de dados mais utilizados. E por último, conhecer as diversas mídias de armazenamento e transporte de dados. Sejam todos bem-vindos, bons estudos! Ao longo da história, o homem sempre procurou encontrar novos meios, novas ferramentas, novos conhecimentos que pudessem melhorar a sua condição de vida. Basta a gente lembrar que até bem pouco tempo atrás não fazia parte do nosso cotidiano objetos como o computador, o celular, a internet, dentre muitas outras ferramentas que foram criadas pelo homem. Por exemplo, quem imaginaria uns 50 anos atrás que hoje nós teríamos um celular com câmera fotográfica, filmadora, tocador de música MP3, agenda, calculadora, GPS, tudo isso embutido num só aparelho? Ou então, quem é que imaginaria que o cinema poderia hoje produzir um filme inteiro só com atores criados por computador, além de utilizar uma série de efeitos especiais também produzidos por computador? A robótica, por exemplo. Quem imaginaria que pudéssemos criar robôs que andam, que falam, que acessam a internet e fazem 1 milhão de coisas sozinhos? A verdade, pessoal, é que hoje nós vivemos na sociedade da informação e do conhecimento. Nesse mundo onde vivemos, com globalização, internet, as mudanças são muito aceleradas. Tudo muda rapidamente. A tecnologia é palavra de ordem. Nessa sociedade, a quantidade de aparatos tecnológicos é enorme. Nem bem nos adaptamos a uma tecnologia e já está a caminho o lançamento de algo muito mais evoluído, com novas funções e capaz de fazer coisas que a gente nem imaginava. E o mais importante, a informática faz parte desse novo mundo, dessa evolução. O computador hoje é a ferramenta primordial para a realização de tarefas. Pense comigo. Ele é muito mais rápido e preciso para executar tarefas do que qualquer ser humano poderia ser. Resumindo, vivemos numa sociedade da informação e do conhecimento. Quando colocamos dessa maneira, fica claro que nós não podemos ser meros espectadores desses grandes acontecimentos. Nós precisamos aprender essas novas tecnologias. Nós precisamos saber utilizá-las. Nós precisamos participar dessa sociedade. É nesse sentido que a nossa disciplina, Fundamentos de Informática, foi planejada para que você possa ampliar seus conhecimentos sobre informática e que a gente possa utilizar esses conhecimentos na sua vida profissional e também na sua vida acadêmica. Unidade 1. O que é informática? Pessoal, quando estamos falando de informática, estamos falando em tratamento automático da informação. O conceito de informática diz assim: ciência que estuda o tratamento automático da informação. Em outras palavras, é a ciência que trata do processamento eletrônico da informação. Ao pé da letra, seria informática igual informação automática. Para a gente entender bem o que é essa informação automática, vamos pegar esse exemplo. Imagine uma grande empresa. Essa grande empresa possui vários funcionários, comercializa muitos produtos e para vários clientes diferentes. Todos os dias é preciso estocar produtos, dar entrada em novos produtos, saída nos produtos que foram vendidos. Além disso, fazer controle do caixa, cuidar do pagamento dos funcionários, despesas diversas, investimentos, dentre outros. No fim de cada dia, é preciso que se tenha um balanço do estoque com tudo que entrou e tudo que saiu. Produtos, dinheiros, materiais,
etc. Já pensou em quanta informação, pessoal? Pois é a informática, por meio do computador, que vai realizar essas tarefas de maneira muito mais rápida e eficiente para essa empresa. O que é um computador? Um computador é um conjunto de componentes eletrônicos capazes de efetuar qualquer espécie de tratamento automático de informações, ou seja, qualquer equipamento eletrônico capaz de realizar processamento de dados. Muita gente acha que computador é somente aqueles computadores pessoais, aqueles que a gente utiliza em casa, ou então no escritório, ou na escola, ou até mesmo os notebooks. Mas na verdade, pessoal, as formas mais comuns de computador em uso hoje em dia são os sistemas empregados para controlar outros dispositivos. Por exemplo, esse carro de Fórmula 1. Você tem um computador a bordo para controlar o câmbio, os freios, a aceleração e uma série de outras funções dentro desse carro. Até mesmo nos modelos mais comuns de hoje em dia, você vai encontrar vários equipamentos que são controlados por computador. Então você vai ter o sistema de som, o câmbio, o freio, direção elétrica, vidro elétrico, trava elétrica, uma série de outros equipamentos. Pegando outros exemplos, um avião tem vários sistemas que são controlados por computador, bem como um relógio digital, uma câmera filmadora, a geladeira da casa da gente e até mesmo os satélites que estão orbitando a Terra nesse momento. Não é difícil, pessoal, a gente imaginar que em quase todas as atividades do ser humano existe a contribuição da informática. Se a gente imaginar na medicina, por exemplo, onde a informática pode auxiliar para que o médico realize diagnósticos de doença muito mais rápido e, consequentemente, com maior chance de cura do paciente. Vamos falar um pouquinho sobre as partes do computador. Aqui nós temos um diagrama com algumas das partes que formam o computador. No número 1 temos o monitor, número 3 o gabinete, que é essa caixa metálica aqui do lado, o teclado, o mouse, caixinhas de som, impressora e também temos um modem para acesso à internet. Olhando alguns componentes individualmente, nós temos aqui alguns modelos de gabinete. É dentro do gabinete, pessoal, que ficam os principais componentes eletrônicos do computador. Então a placa-mãe, o processador, as memórias, tudo fica aqui dentro dessa caixa metálica. Olhando aqui no detalhe, a parte traseira do computador, você tem o ventilador da fonte de alimentação e aqui vários conectores onde nós vamos plugar o teclado, o mouse e outras peças do nosso computador. Então, abrindo agora um gabinete. Dentro do gabinete, nós vamos enxergar vários compartimentos. Algumas das peças que nós podemos encontrar dentro de um começando pela fonte de alimentação. Ela é a responsável pelo fornecimento de energia para os sistemas do computador. Aqui uma placa-mãe. Ela é uma grande placa de circuitos que controlam todas as funções dentro do computador. Aqui nós temos um processador. O processador é o responsável pelos cálculos que são executados pelo computador. Ele controla o processamento lógico e fica encaixado na placa-mãe. Aqui é um pente de memória RAM. A função dela é armazenar os dados que o computador está utilizando naquele momento. Ela só funciona enquanto o computador está ligado. É por isso que nós chamamos de memória volátil. Aqui uma fotografia de uma placa de rede. É com esse componente eletrônico que a gente pode conectar o nosso computador a uma rede, e como por exemplo a internet. Aqui é um HD, ou também chamado de disco rígido. É nele onde o computador armazena os arquivos que vão ser utilizados depois. Por exemplo, nós digitamos um texto. Esse arquivo de texto nós queremos guardar, armazenar para ser lido depois ou para imprimir depois. Então o computador envia esse arquivo para o HD. A característica do HD é que ele não tem memória volátil, como a memória RAM. Mesmo desligando o computador, o arquivo vai continuar salvo. Aqui é um drive de CD,
ou pode ser um drive de DVD. É nessa peça que a gente insere o CD ou um DVD para poder ser lido pelo computador. Basicamente, o nosso computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico é formado por duas partes, o hardware e o software. O hardware é toda a parte física do computador. Tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que a gente vê, são as peças eletrônicas, os componentes que formam o computador. Tudo isso daqui, do exemplo, uma impressora, um monitor, um mouse, uma webcam, são exemplos, são peças que nós chamamos de hardware. Aqueles componentes que ficam dentro do gabinete, a placa-mãe, o processador, a memória RAM, também são exemplos de hardware. A outra parte do computador é o software, que é a parte lógica do computador, ou seja, os programas e os aplicativos que nós utilizamos no nosso computador. Aqui no exemplo a gente tem o Windows, que é um sistema operacional, a gente tem o Word 2007, que é um aplicativo onde digitamos texto, nós temos o Avira, que é um programa antivírus, o Skype, o Message, que são aplicativos de bate-papo virtual. Então, resumindo, para o computador funcionar, não basta que ele tenha lá o mouse, o teclado, o monitor, ele precisa também ter os programas para funcionar. Sem esses dois componentes, o computador não funciona. Hardware e software. Falando um pouquinho sobre hardware, nós já vimos que é a parte física do computador. Existem vários tipos deles. A gente pode classificar em dispositivos de entrada de dados, dispositivos de saída de dados e dispositivos de armazenamento de dados. Um dispositivo de entrada tem a função de enviar dados para serem processados pelo computador. No nosso exemplo aqui nós temos o teclado. Então você digita os comandos, digita o texto, você está enviando dados para dentro do computador. Então é um dispositivo de entrada de dados. Aqui um dispositivo de saída de dados. Os dispositivos de saída de dados mostram os dados que estão dentro do computador para o usuário. É por onde a gente consegue ver o resultado do processamento. No exemplo a gente tem um monitor. A gente utiliza o monitor justamente para ver os dados que estão sendo processados pelo computador. E aqui, dispositivos de armazenamento. São aqueles que utilizamos para armazenar informações que vamos utilizar em outro momento. Então, por exemplo, tem aqui o pendrive e tem também o disquete. Um disquete quase ninguém utiliza mais hoje em dia, mas um pendrive sim. Então você pode gravar um arquivo no pendrive para utilizá-lo em outro computador ou no outro momento. Aqui temos exemplos de dispositivos de entrada de dados. Então, teclados, vários modelos de teclado e também mouse, vários modelos de mouse. São exemplos de dispositivos de entrada de dados. Aqui, mais exemplos de dispositivos de entrada. Aqui em cima nós temos os joysticks, nós utilizamos para jogar no computador, no PC. E aqui embaixo as webcams, nós fotografamos e fazemos vídeo para enviar para dentro do computador. São exemplos de dispositivos de entrada de dados. Aqui mais dispositivos de entrada. Nós temos aqui na parte de cima scanners, vários modelos, scanners de mesa, scanners de mão. E aqui embaixo nós temos microfones. Também são dispositivos de entrada, você está inserindo voz para dentro do computador. Aqui nós já temos exemplos de dispositivos de saída de dados. Aqui na parte de cima são os monitores, os mais antigos que nós chamávamos de CRTs e os mais modernos que são de LED ou de LCD. Aqui embaixo nós temos as caixinhas de sons, vários modelos, várias cores também. São todos dispositivos de saída de dados. Aqui mais dispositivos de saída de dados. Na parte de cima nós temos data shows ou então projetores multimídia. Aqui embaixo são as impressoras, vários modelos, vários tipos, desde a impressora matricial até a jato de tinta, até as impressoras laser e
termal. E agora nesse slide a gente tem um misto dos outros dois tipos que a gente viu. São dispositivos de entrada e saída de dados simultaneamente. Então você tem aqui um celular com tela touchscreen. Então ao mesmo tempo que você está vendo os dados que estão sendo processados no computador, no celular, você também está inserindo dados, clicando, tocando na tela do celular. Então é entrada e saída de dados ao mesmo tempo. E por fim nós temos exemplos de dispositivos de armazenamento. Então o que eles fazem é armazenar dados para serem utilizados depois. Começando aqui pelos disquetes, quase ninguém utiliza mais hoje em dia. Nós temos os CDs ou DVDs, temos cartões de memória, que nós utilizamos em celular, em câmeras digitais, câmeras fotográficas, e temos também os pendrives, vários modelos que a gente tem para comprar hoje em dia.